da Globo. E no domingo tem jogo do Cruzeiro também, né? Tá aqui, ó, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam às 7h30 da noite, esse jogo em São Paulo. Por isso agora eu vou chamar a Laura Rezende aqui para conversa, para falar as últimas do Cruzeiro pra gente também, né? Isso, Laura, tá lá na Toca da Raposa. E o que a gente quer saber? Tem Libertadores na quarta-feira, jogo contra o Flamengo decisivo. Arthur Jorge vai poupar jogadores pensando nesse jogo ou não? Vai de força máxima? Boa tarde para você também. A tendência é que sim, viu, Bonucci? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O técnico Arthur Jorge comandou um treino agora pela manhã aqui na Toca da Raposa, pensando, claro, no jogo do final de semana contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, ele tem um retorno do volante Matheus Henrique. O Mateuzinho estava suspenso no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e volta a ficar disponível. A tendência é que ele seja titular, já que o Mateuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo pela Libertadores e é desfalque no jogo da volta, quarta-feira, contra o Flamengo no Maracanã. Quem está disponível, que não estava quarta-feira pela Libertadores, é Lucas Romero e Fagner. Os dois voltam à disposição do técnico Arthur Jorge nessa sequência de temporada. Para a partida de domingo contra o Corinthians, o Arthur Jorge não vai poder contar com o atacante Kaique Kenji, que está suspenso. Agora, Bonucci, o Cruzeiro tem contado com um atacante decisivo nessa fase da temporada. Vamos assistir. Sabe aquela mensagem pro amigo antes de começar o jogo? Você vai ver, o fulano vai fazer gol hoje. Olha, até mesmo quem é muito bom de palpite não deve ter acertado. Os mais de 60 mil torcedores que vieram ao Mineirão na quarta-feira testemunharam um golaço de um jogador que não estava entre as principais apostas dos cruzeirenses. Sabe de um gol que virou meme por causa do drible desconcertante no Samuel Lino do Flamengo. Levou o estádio à loucura. Ele não está entre os principais artilheiros do time, mas gosta de aparecer em momentos decisivos. No ano passado, fez 2 gols nas semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Arroio, neles, de novo, ô garoto iluminado! Pela mesma competição, marcou contra o Goiás nessa temporada. Teve gol contra o Palmeiras na atual edição do Brasileirão. O Arroio tem uma vantagem que em jogos grandes, decisivos, ele assume a responsabilidade. Só que isso, por outro lado, deixa ele muito exposto, né? O jogador que tenta muito, muitas vezes erra muito. O equatoriano tem só 20 anos. E às vezes, dificuldades para controlar os nervos. Em maio, foi expulso em 2 jogos seguidos. No Clássico Mineiro e contra a Universidade Católica do Chile. E do meio campo, Matheus Henrique. Há que ter respeito pelas decisões que são tomadas e, sobretudo, respeito pelos jogadores que vão entrar. A gente não quer sair, mas tem que entender que tem companheiros que podem entrar e jogar bem. Acho que são coisas do futebol. Isso fica entre nós. Personalidade, talento, drible. Arroio já mostrou credenciais. O que ainda precisa? Ser cada vez mais eficiente nesse tipo de jogada nos jogos, para aí ter uma sequência de atuações fortes com a camisa do Cruzeiro. Quem sabe em pouco tempo se tornar ídolo da nação azul. Então brilha, Arroio! Bora falar de Sul-Americana agora. E o Botafogo, hein? Foi jogar na altitude de Cusco, no Peru. É pesada para os próximos dias. Oi, Bel, bancada democrática, você que acompanha o Alterosa Esporte, o Cruzeiro encara o Corinthians, domingo em São Paulo, daqui a pouco eu volto para falar mais desse jogo, mas antes disso é preciso também falar sobre essa sequência que o time celeste tem. É o Corinthians no fim de semana, a volta contra o Flamengo pela Libertadores na quarta-feira no Maracanã, aí depois vem o Flamengo de novo, mas pelo Brasileiro, o primeiro clássico da Copa do Brasil contra o Atlético, o Vasco pelo Brasileiro, e é a volta contra o Atlético. Então, uma sequência dificílima do time do técnico Arthur Jorge. Por falar nisso, o torcedor cruzeirense comentou sobre esses próximos jogos. Vamos acompanhar. O trem vai ser feio para o Arthur Jorge aí, viu? Fazer com que esses caras consigam assimilar esse tanto de jogos, né? Mas o bom também é que o Pedrinho tá gastando, tá trazendo reforço. Bota essa galera para jogar que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. A gente acredita no time, eu acho que vai ser muito bom, vai ser difícil. Mas a gente tem time para poder chegar, né? Contratou, investiu, o Pedro, né, durante toda a temporada, investiu nisso. Com certeza, investiu pesado, o Pedrinho está trazendo um jogador aí que é necessário, infelizmente teve contusão aí, mas a gente acredita no time.
Então, também a ficha técnica para essa partida, Corinthians e Cruzeiro, meu filho. Davi de Oliveira Lacerda. Misericórdia, velho. Despertou um gatilho aí, o Galo? Não, nunca vi esse VAR. É porque ele é muito... Assim, gente, para inventar o processo, ele é um árbitro que... Isso eu posso falar. Eu acho ele de uma incompetência, sabe? Porque uma coisa é a gente falar outras nomenclaturas aqui que nunca vem, mas incompetente eu posso falar. Porque é uma condição de opinião, não é uma condição de ofensa. É uma condição de que você vai lá e fala assim, mano, eu acho que você é um profissional incompetente. Sabe? Davi de Oliveira Lacerda, eu achei ele... Nossa, de uma Você deveria usar outra palavra para ele, Gão. Você deveria falar muito obrigado. Porque ele deixou de marcar um pênalti no Bernard, o Kaique agarra, gira, VAR não chama, ele não marca... Pênalti, claro, ele não marcou, ele já deixou de dar um pênalti pro Galo. Não foi nada, não, porque isso aí chama-se reparação histórica. Porque o tanto de pênalti que não foi marcado a favor do Cruzeiro contra o Atlético, aí é reparação histórica. Esse tipo de comentário... Ele tá falando de um. Aí, povo de casa, eu não vou nem rebater esse tipo de comentário. Ele tá falando de um. Eu não vou rebater. Eu posso citar aqui uns 10 que não foi marcado pro Cruzeiro jogando contra o Atlético. Mas o atleticano, ele só olha pro próprio umbigo. Cruzeirense, falar uma coisa pra você. Para com esse negócio de eu sou cruzeirense mais. O povo só quer, meu amigo, que pegue fogo do lado do Cruzeiro. Agora, quando você sai nessa de vou ser coerente, defenda o Cruzeiro. É isso que importa na nação cruzeirense. Hoje, o Corinthians no final de semana. Sem tempo para respirar. A vida do cruzeirense nesse mês vai ser corrida mesmo. Vai se acostumando aí. Jogar em time grande é isso, é 3 competições, então é um privilégio que a gente tem. E, cara, tá preparado para quem entrar em campo aí, né, nessas competições, tem que dar o máximo, porque a gente tem objetivos grandes aí na temporada. E para conseguir os objetivos, vai ter que rodar o grupo. Os recém-contratados podem aparecer no time. Lúcio Rodrigues, por exemplo, pode ganhar os primeiros minutos em campo. João Costa, Zé Lucas, Wesley também devem pintar entre os titulares. Pro Wesley, um jogo com sabor especial, já que vai encontrar o time que o revelou. O atacante do Cruzeiro falou sobre o elenco celeste e sobre essa rodagem do time. Cara, acho que a gente tem um elenco muito grande, acho que tem grandes jogadores capacitados para cada função e acho que a gente trabalha o nosso máximo para estar preparado para conseguir as vitórias nessas próximas partidas difíceis que a gente tem. Pro jogo, o técnico do Jorge não vai ter Kaique. O atacante recebeu o 3º cartão amarelo diante do Mirassol e está suspenso. Por outro lado, quem volta de suspensão é o volante Matheus Henrique. Ele não jogou contra o time do Interior Paulista na última rodada do Brasileiro. Como ele está suspenso da partida contra o Flamengo pela Libertadores, pelo 3º cartão amarelo, na quarta-feira, e ser o titular no domingo. É um campeonato que a gente vem se recuperando, né, no Brasileiro, sabe como a gente começou mal e hoje a gente se encontra na 5ª posição daquilo que a gente vem fazendo e entregando. Então é manter essa sequência também de resultados positivos no Campeonato Brasileiro. Pois é, a gente estava até olhando inclusive aqui, porque o jogo é na arena, né, do Corinthians. E lá o Cruzeiro tem bom retrospecto, já ganhamos título lá inclusive, né? Naquele ano de 2019 terrível, o Cruzeiro consegue 3 pontos importantes naquela jogada ali do Ederson, onde todo mundo ficou falando assim, tem que marcar impedimento. Eu falei assim, mas quem deu um passo foi o jogador do Corinthians, gente. Certo? Depois a gente tem inclusive um confronto contra o Corinthians, em que o Daronco erra, não marca falta dentro da área, salvo engano, do Gil em cima do Machado, e o Cruzeiro acaba saindo derrotado de uma partida que ele poderia ter ganhado ali, porque deu muito trabalho no Corinthians. Primeira rodada de 2023. E o Corinthians, apesar do ano passado a gente ter sido eliminado por eles, a gente foi eliminado com uma vitória na Arena Corinthians lá. E depois fomos para os pênaltis. Então, ou seja, o Cruzeiro tem um bom retrospecto lá, em São Paulo. Inclusive, até o Palmeiras tem dificuldade com a gente quando a gente joga na casa deles. O Cruzeiro, quando sai daqui do Mineirão, ele, como o Fael falou, tem uns times que são pedra no sapato. Por exemplo, São Paulo era muito difícil. Já quebramos um tabu contra a Internacional esse ano. E nessa toada que o Cruzeiro está indo no Campeonato Brasileiro, de sair de último lugar e estar nesse momento em 5º lugar, que recuperação é essa? Que trabalho é esse do Arthur Jorge? Além do Pedrinho ter movimentado rápido no mercado, porque perde Gabriel Peck e perde também Sinisterra e rapidamente ele vai para o mercado. E vamos que vamos, porque temos tudo para conquistar 3 pontos fora de casa e aí compensar nesse saldo devedor daquilo que a gente perdeu do tempo também do seu Adenor. Só um detalhe, esse título contra o Corinthians lá, eu falei que o Cruzeiro conseguiu ser beneficiado da arbitragem contra o Flamengo, contra o Boca lá.
conseguiu ser beneficiado contra o Corinthians, dentro da casa do Corinthians, um erro grave de arbitragem nessa final. Apenas uma lembrança para vocês, o Fael comemorou muito aqui no Alterosa Esporte um título que foi uma vitória sobre a Caldense de 1-0 com o gol impedido do Jô. Mas ele não se importou com isso. Ele levantou uma taça. Então, repito para vocês, quando vocês vierem falar assim, ó, olha, eu sou cruzeirense mas, pense no seguinte, ninguém está pensando no Cruzeiro. Nós temos que pensar no Cruzeiro. Vocês vão me chamar de incoerente? Não tem problema. Primeiro, o Cruzeiro Esporte Clube. Depois, a minha coerência. Coerente não pode. Beijo pra vocês. Não, vai, isso aí Bebel? não pode. E para você não ser incoerente no amor, o time celeste. E aí, o Gão, vai poupar jogador? Não vai? Muitos compromissos importantes pela frente aí. Como é que vai ser a situação, meu filho? Bel, alguns jogadores serão poupados, sim. Veja bem, vamos de Otávio, porque goleiro geralmente tem que manter na sequência. O João Marcelo deve pintar por aqui, no lugar do Fabrício Bruno, para dar descansada no Fabrício Bruno. Jonatas Jesus, aqui do outro lado. Agora é o seguinte, nós temos o William, porque eu acredito que talvez o Arthur Jorge vá com o Fagner para o jogo do Maracanã, mas se o Fagner pintar por aqui, nós temos sinalizado já quem jogará no Maracanã, né? Desse lado, o Rojas. Mas aí tem uma possibilidade do seguinte, protocolo Lucas Vitalba, talvez aqui na lateral esquerda, para poder começar a preparar o Lucas Vitalba, de repente, para um jogo no Maracanã, já que o Rojas não foi bem no jogo do meio da semana. Romero volta para o jogo contra o Flamengo, então, para pegar ritmo, deve atuar nessa partida. Matheus Henrique ganhou o 3º cartão amarelo, não joga contra o Flamengo, o Romero também jogaria no lugar dele, então deve ser poupado o Gerson, como deve ser poupado também o Matheus Pereira com misericórdia. O Bruno Rodrigues aqui na armação. Vamos de Wesley, que está pegando o ritmo ainda. O João Costa deve entrar aqui, provavelmente, ou ele ou o Felipe Moraes. E na frente, talvez o Caio Jorge queira jogar para poder continuar fazendo gols e ter um pouco de mais ritmo. Mas acredito que talvez vejamos a estreia de Lúcio Rodrigues sob o comando do Arthur Jorge, Bebel. Beleza, enquanto o Gão volta, deixa eu só despedir do Lauro aqui. Mais alguma informação?